Olá pessoal, meu nome é Douglas e nesse primeiro vídeo venho responder uma dúvida que vejo frequentemente. O que se estuda no curso de Ciência da Computação? Bom, o que se estuda num curso de Ciência da Computação, na verdade, varia ligeiramente de universidade para universidade. Claro que existe um núcleo comum que o MEC determina para um curso ser chamado de Ciência da Computação, mas detalhes do curso, algumas nuances, isso varia bastante de acordo com a universidade. Então, eu vou falar baseado na minha experiência. Eu fiz Ciência da Computação na Unicamp. Na verdade, eu fiz Ciência da Computação na turma de 2007. Então, já tem um tempo, o currículo sofreu alterações desde 2007 até agora, mas eu estou aqui com o catálogo de graduação da Unicamp para a turma de 2024 e eu vou seguir por esse catálogo. Algumas disciplinas são semelhantes, outras sofreram ligeira adaptação, mas a ementa geral é a mesma. Na Unicamp, o primeiro semestre ele é determinado assim que você faz a matrícula, após ser aprovado no vestibular, você recebe já qual será a grade do primeiro semestre que você irá cursar. Os demais semestres, você que irá fazer a matrícula nas disciplinas que você quiser, claro, respeitado alguns pré-requisitos. Por exemplo, você precisa ter passado em cálculo 1 antes de fazer cálculo 2. E assim em diante. Mas você tem uma certa liberdade. No entanto, a Unicamp fornece uma sugestão de currículo e é baseado nessa sugestão de currículo que eu vou levar essa discussão adiante. Então vamos lá. No primeiro semestre, somos matriculados em 4 disciplinas, totalizando 20 créditos, ou seja, 20 horas de aulas por semana. A primeira disciplina é a disciplina F128, que é a disciplina Física 1. O que estudamos em Física 1? Mecânica. Então, é semelhante à física que aprendemos no início do ensino médio. Movimento uniformemente acelerado. Então, no geral, equações de movimento. Porém, com uns exercícios um pouco mais complexos e o curso também ele é um pouco mais aprofundado. Por exemplo, cálculo de velocidade, a gente já vai usar um pouco da disciplina de cálculo que a gente aprende em paralelo. Então, em vez de velocidade ser somente delta S sobre delta T, não. Na verdade, é a derivada da posição em relação ao tempo. Mas é tranquilo, não precisa se assustar com a disciplina. Em paralelo, estudamos também a disciplina MA 111. Essa é a disciplina de cálculo 1. O que vemos em cálculo 1? Aqui, importante enfatizar a ementa, pois cálculo 1 varia muito de universidade para universidade. Na Unicamp, cálculo 1 começa em limite e vai até integral. Então, aprendemos integral em uma variável. Limite, dando uma noção não muito precisa, para esse vídeo não se estender, aprendemos a calcular valores, funções que se aproximam de certo ponto. Então, por exemplo, se você tem uma função cujo comportamento seja mais ou menos assim, essa função ela está se aproximando desse valor, então esse valor é o limite dessa função quando ela vai para o infinito, por exemplo. Na verdade, existe uma definição precisa, matemática, fica para um vídeo futuro. Então,
a ideia aí de limite. Limite pode ser em relação a um ponto, não precisa ser para o infinito, mas, enfim. Derivada, a gente aprende a calcular a taxa de variação. Então, por exemplo, quanto que essa função varia nesse ponto? Quanto que ela varia em determinado ponto? Taxa de variação. Integral é área. Então, por exemplo, eu tenho essa função aqui, quero calcular a área dela daqui até aqui. Como que eu calculo essa área? Calculamos essa área usando o integral. Também é um tópico estudado em cálculo 1. Temos também a disciplina MA 141, que é a disciplina de geometria analítica. Geometria analítica, basicamente, estudamos um pouco de matrizes, pois é uma ferramenta usada em geometria analítica, e espaços vetoriais, basicamente no R2, R3 e o Rn. Que a gente não consegue visualizar o Rn, mas matematicamente, algebricamente é fácil fazer algebricamente podemos fazer as contas. Então, por exemplo, estudamos comportamentos de figuras geométricas de forma analítica. Uma elipse, ou uma hipérbole, um elipsoide, um hiperboloide. Esse é o tópico de geometria analítica. E, finalmente, a disciplina que todo mundo que tem interesse em ciência da computação tem mais curiosidade em aprender, MC 102, que é a disciplina de algoritmos e programação de computadores. Aqui é o básico de programação. É aprender estruturas de repetição, de decisão, criar variáveis. Uma estrutura de repetição, decisão é for, while, estrutura de decisão é if, else. Então, é isso. Quando eu fiz essa disciplina, na matemática, ela era dada em Pascal, e na ciência da computação, era dada em C. Depois mudaram para ser em C, para todo mundo, e eu acredito que na Unicamp ainda seja ensinada em C. Mas a linguagem C é tranquila de aprender, pelo menos o que vemos em MC102 não é difícil. Esse é o primeiro semestre. Segundo semestre, temos a disciplina F159, que é o Laboratório de Física 1. Então agora a gente vai para o laboratório de física fazer experimentos. Soltar a bolinha e medir o tempo que a bolinha demora para percorrer determinada distância. E a partir daí calcular qual que foi a aceleração, alguma coisa assim. Vários experimentos, eu não lembro mais de cabeça, mas essa é a ementa. Temos também a disciplina MA 211, que é a disciplina de cálculo 2. O que vemos em cálculo 2? Basicamente é o cálculo 1 de múltiplas variáveis. Então, derivadas parciais, você tem, em vez de ter uma função de x, é uma função de x, y, função de x, y, z. Você vai calcular derivadas parciais. Qualquer derivada dessa função em relação a x, ou em relação a y. Integrais múltiplas, integral de superfície, ou teoremas de Green, Gauss, Stokes, que relaciona integrais e derivadas aí em múltiplas variáveis. Ok. Temos também a disciplina MA 327, que é a disciplina de álgebra linear. Álgebra linear, vou abreviar aqui. O que a gente estuda em álgebra linear? Em álgebra linear, estudamos espaços vetoriais. Espaços vetoriais como estrutura algébrica. A gente pode ter a noção intuitiva de espaço vetorial que vem da geometria. A gente
vê primeiro em geometria analítica, mas em álgebra linear a gente estuda outras propriedades matemáticas de espaços vetoriais de uma forma muito mais generalizada. É uma disciplina bem interessante e essa eu recomendo fortemente que alunos de computação prestem atenção, porque depois ela é muito útil em tópicos, por exemplo, como computação gráfica, inteligência artificial, usa bastante usa bastante álgebra linear. É uma disciplina que vale a pena se dedicar. Tem uma disciplina MC009, que é uma disciplina Computação e Sociedade, e como na minha época a gente não tinha essa disciplina, eu não tenho certeza sobre o que é o tópico, eu vou pular. E uma outra disciplina que, deixa eu anotar aqui, então MC009, provavelmente são seminários, mas eu não tenho certeza quais são os tópicos dessa disciplina. Eu não vou... É de um catálogo posterior ao meu. Um currículo posterior ao meu. E, finalmente, a outra disciplina de computação, MC202, que é a disciplina de estrutura de dados. O que estudamos em estrutura de dados? Em estrutura de dados a gente estuda, por exemplo, pilha, fila, árvores, grafos. Claro, o grafo a gente estuda de forma mais aprofundada em outras disciplinas, mas a gente vê o básico ali de manipulação de algumas estruturas de dados. É uma disciplina que já dá um pouco mais de trabalho em relação à primeira de algoritmos e programação de computadores, e é uma disciplina fundamental para a ciência da computação. Basicamente, quase todas as outras disciplinas de computação dependem de estrutura de dados ou dependem de alguma que depende de estrutura de dados. E realmente é um tópico utilizado, então estude com afinco. Então, esse é o primeiro ano de ciência da computação. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo. E depois eu farei mais vídeos explicando os demais anos de ciência da computação.